3, 2, 1, valendo. Olá, meu nome é André Rego e dando continuidade à sequência de vídeos para a Brigada da FEPAM na parte de comunicação, nós vamos falar um pouco do protocolo. O protocolo ele vai destacar os tipos de estações, os equipamentos para cada estação e quais são as atribuições de cada estação. Então, hoje, como o primeiro vídeo já da sequência, a gente vai falar, vou apresentar os tipos de estações, que são a primeira estação é a base da FEPAM, que é onde toda a comunicação deve chegar, onde vai estar junto com a base de coordenação das atividades, onde vão ser distribuídos equipamentos e as atribuições de cada equipe que for atuar na ocorrência. A base equipamento da base FEPAM, os equipamentos básicos seriam o rádio, um rádio base, seria o mínimo, né? Se você tem uma base de comunicação, você tem que ter um rádio base. Nesse local não serve um HT. Você tem que ter um rádio com potência, você tem que ter uma estrutura maior. Você tem que ter, além do rádio base, você tem que ter uma antena, um mastro, um local que você possa dar um ganho melhor numa antena externa. Uma antena externa, que hoje em dia a gente tem usado bastante a Flower Pot, que é uma antena de custo bem barato, uma antena que tem uma estacionária baixíssima, então não é uma antena que vai estragar o rádio, e é uma antena com uma grande abrangência de faixas de operação. Além do rádio, antena, você tem que ter a fonte de energia, no caso uma bateria. Você, numa situação de emergência, um carro pode funcionar como uma base de radiocomunicação da FEPAM. Então, porque no carro você já tendo o rádio instalado no carro, você tem a bateria, você tem o motor do carro que funciona com fonte de geração, e você teria que dar uma melhorada na parte de antena, né? Porque a não ser que o carro esteja em um local super privilegiado, você não precisa instalar uma torre e uma antena externa. A própria antena do carro, de preferência uma 5/8, já consegue fazer a função. Já é um lugar abrigado, o carro já te fornece abrigo e já te fornece alguns confortos. Além do rádio base, da antena, da fonte de energia, que se você tiver condições, uma energia elétrica, dependendo do local, você puder ter, além da bateria, uma fonte de eletricidade externa que possa manter a bateria e deixar a bateria do carro ou da estação apenas para uma emergência, para uma queda de energia, por alguma eventualidade, mas está sempre sendo mantida pela rede elétrica com um inversor de 110 para 12 volts ou um carregador de bateria. Você vai ter que ter um computador, de preferência um notebook, que você vai precisar alimentar uma planilha com todas as informações. Já passando, se você não tiver condição, não tiver na situação um PC, você vai ter que ter uma planilha manual, porque uma das atribuições da base da FEPAM é você anotar tudo o que acontece de comunicação no rádio. Todas as comunicações que chegam para você tem que anotar hora, quem mandou, qual é a comunicação e se tiver condições, o local de onde veio a comunicação. Você vai ter que ter uma comunicação, além de comunicação com os brigadistas, você vai ter que ter uma comunicação com o posto de comandos do bombeiro, que essa é uma outra base que a gente vai explicar na sequência. Então, aqui no protocolo ele fala, vou passar um pouco das atribuições da base da FEPAM, que é montar e garantir o funcionamento da estação. Essa comunicação tem que funcionar. A base da FEPAM, quem estiver coordenando, quem estiver trabalhando na base de comunicação da FEPAM, você vai ter que definir as frequências que vão ser utilizadas. Por exemplo, a equipe A, nós vamos trabalhar numa frequência, nós vamos usar tal frequência para repetidora, vamos usar esse repetidor que tem alcance, ou aquele outro repetidor que tem alcance. Se a frequência 1 tiver muita interferência, muita gente em cima, a gente vai ter uma segunda frequência, a terceira frequência. A base da FEPAM que vai definir essa sequência de frequências a ser utilizadas. A gente tem uma planilha já pronta com algumas coisas automáticas já
que a gente usa na Defesa Civil aqui da minha regional, que você estando com o PC ali fica muito mais fácil anotar. A preferência para o PC de uma planilha manual é que nem todo mundo tem uma letra assim, legível por outras pessoas, e no calor da atividade, com um fluxo de informação muito grande, até quem tem letra boa vai ter que rabiscar muito rápido. O fato de você ter um PC, a letra é padrão para todo mundo, você consegue abreviar, e ele te dá algumas coisas automáticas ali que te facilita a vida. Como eu já falei, tem que estabelecer o contato com o posto do bombeiro. Lá vai ter uma outra equipe, uma outra base a ser montada. A base tem que estabelecer, tem que ter informação onde estão as equipes. Equipe 1 está em tal lugar, equipe 2 está em tal lugar, equipe 3 está em deslocamento. Ela tem que ter esse controle de onde as pessoas estão, onde tem contato. Eu tenho contato com a equipe 3, mas a equipe 2 eu não tenho mais contato. Aí você vai ter que fuçar com a equipe, qual das equipes em campo tem contato com a equipe 2, para saber. Você tem que saber e ter comunicação com todas as equipes, seja por forma direta, por forma de uma outra base avançada, por forma de uma repetidora, ou numa ponte de comunicação. Ter sempre informação de equipe saiu, a equipe chegou, quem está no mato, quem não está. Geralmente a base da FEPAM é a primeira que ser ativada e a última a ser ativada, porque ela só pode ser desmobilizada a hora que todas as outras equipes voltaram para a base. Você tem a parte de segurança de todas as equipes garantida. Não, eles estão todos na base, todos seguros, a ocorrência encerrou ou não encerrou, mas as equipes retornaram para você poder, porque você é a ponte de segurança das equipes que estão lá fora. Então é uma parte extremamente importante, é uma parte um pouco mais técnica na parte de montagem, que você tem que tentar ter o melhor ganho de comunicação. Você é a equipe que vai, a parte de comunicação, é a equipe que vai mais falar. O radioamador que vai estar lá operando a base acaba sendo um dos coordenadores da ocorrência, porque ele que vai repassar a informação, ele que vai saber onde está, ele vai ser a referência. Por muitas vezes você vai ficar bem estressado, porque é um fluxo de informação muito grande, é uma cobrança muito grande, tanto dos brigadistas, quanto da base de coordenação da FEPAM, quanto dos bombeiros ali. Você vai fazer a ponte entre todo mundo. A gente vai depois mostrar algumas opções de base, a gente vai fazer alguns vídeos mostrando a montagem de base ideal, a base possível, um pouco de equipamento, montagem de antena, e isso vem na sequência, tá certo?